Bom dia! Adivinha o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou levar o meu filho Haruki de 3 anos para andar de trem pela primeira vez. Acredita? Eu tô muito ansiosa, mas ao mesmo tempo eu tô um pouquinho preocupada, porque eu não sei qual vai ser a reação dele. A gente sabe que crianças autistas têm dificuldade para andar de trem, de ônibus e transportes públicos. E o Haruki, ele é uma criança autista, então eu tô um pouco preocupada. Não sei se ele vai ter uma crise ou se ele vai ficar bonitinho dentro do trem, mas eu tô torcendo para que tudo dê certo. Então eu só vou terminar de arrumar ele aqui pra gente poder sair. E, antes eu vou fazer um lanchinho também, porque pode ser que demore pra gente voltar pra casa, então para evitar comer porcaria na rua, vou fazer um lanchinho antes de sair de casa. Então deixa eu fazer aqui o meu lanchinho antes da gente sair. Eu vou usar 150 gramas de iogurte natural, 10 gramas de semente de chia e mirtilos. Eu amo mirtilo. E fica uma delícia. Vamos fazer o nosso lanchinho. Cento e 150 gramas. Aí eu coloco 10 gramas de semente de chia. Depois que eu coloco a semente de chia, eu misturo ela bem com o iogurte. Aí depois de misturar ela, eu adiciono o mirtilo. E tá pronto! Quer ver como que fica? É uma delícia, viu? Confia em mim. O mirtilo com iogurte é uma delícia. Se você quiser adoçar, apesar do mirtilo ele já ser bem docinho, você pode jogar um mel aqui por cima. Eu não coloco porque o mirtilo ele já é bem doce. Mas se você quiser, você pode colocar. Então, vamos lá para o nosso passeio e para nossa aventura de hoje. Nos vemos depois. Estamos aqui esperando o trem. Ó o trem chegando. A carinha do Haruki. Ele nem imagina que a gente vai entrar dentro do trem. Ele sempre vê o trem, mas assim, ele nunca entrou dentro de um. Eu nem imagino qual vai ser a reação dele. Olha, a porta abriu. Oxi, que isso, homem? Quase que ele derrubou o neném dentro do buraco. Eu vou segurar aqui, né, pra eu não ficar cambeteando dentro do trem. Ele tá aqui, mas aonde que esse povo tá me levando? Ó, ele segurou aqui. Ai, que bonitinho. Acho que ele entendeu, mais ou menos, que o trem ele tá em movimento, ó. Agora a gente colocou ele ali pertinho da janela pra ele dar uma olhadinha na vista. Ele tá aqui. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele tá falando, mas que isso? Que trem é esse? É um trem, meu filho. Acho que ele nem imaginava que dava pra entrar dentro de um trem. Ele tá aqui, ele tá olhando ao redor. Ele tá se esforçando também pra não cair. Pode ver que ele tá até endurecendo a bundinha, colocando força na perna, sabe, pra se equilibrar.
papai tá aqui, como se fosse a primeira vez dele. Eu não acredito que ele esfregou o ranho do neném na blusa dele. É coisa de pai, né? Eu lembro quando eu era criança, eu via as mães tirando o tatu do nariz do filho. Falava assim, ah, seu narizinho tá sujo, deixa eu limpar. Eu falava, meu Deus, como que consegue fazer isso? Que nojo. E hoje eu faço isso. Faço a mesma coisa. Pra você ver como que a nossa percepção muda depois que a gente se torna pai e mãe. Tudo que a gente tinha nojo, a gente passa a não ter mais, porque se torna algo natural. Vômito, cocô, tatu de nariz, é tudo normal pra gente. O Haruki, ó, até que a gente não precisou colocar ele no colo. Eu fiquei, nossa, qual que vai ser a reação dele? Será que ele vai correr lá dentro? Será que ele vai ficar pulando? Mas não, eu não sei se é o susto que ele tá levando. Sabe, quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, a gente fica, meu Deus, eu não sabia que era assim. Então ele tá meio que paralisado aqui, ó. Ele tá quietinho. Fofura, né? Ver ele se equilibrar. O povo aqui tudo cambeteando no trem. Aqui no Japão é muito normal, sabe? Você entrar em um trem e ver o povo tudo babando. Eu não sei. Eu acho que eles entram dentro do trem e eles ficam com sono. O Haruki ali. Ó. Ó. Bem que ele podia segurar aqui na barrinha, mas ele tá segurando a garrafinha de água dele, ele não quer soltar a garrafinha de água dele. Então, o papai que tá encarregado de segurar ele caso ele caia. Aqui, ó, dentro do trem a gente tem que fazer silêncio. Todo mundo quietinho, não tem ninguém conversando, não tem ninguém contando piada, não tem ninguém com som. É todo mundo quieto, né? Que é o correto também, né? Ah, eu não sei você, mas eu fico uma bronca quando eu entro em algum lugar público e o povo fica fofocando na minha orelha. Eu fico, mas quem que é Maurício? Quem que traiu quem? Quem que apanhou de quem? Porque eles começam a fofocar, mas a gente não conhece os personagens. E como a gente já tá ouvindo de penetra, a gente também não pode entrar na fofoca. Então, a gente fica curioso, né? Eu tô conversando com você, mas eu tô conversando bem baixinho pra não incomodar ninguém. E chegamos aqui, nem sei onde que a gente tá, porque a gente veio meio que sem rumo, porque o nosso objetivo principal era fazer o Haruki andar de trem. Aí meu marido falou assim, vamos pegar o trem e vamos que vamos. Vamos pra onde Deus nos levar. Eu falei, tá bom, tô nessa então. Aí a gente desceu aqui aleatoriamente e a gente vai dar uma voltinha. Vamos passear aqui em volta. E aí a gente vai pegar o trem e vamos embora pra casa de novo. Porque como eu falei, o nosso objetivo de hoje é andar de trem mesmo. E deixa eu também aproveitar pra te contar que eu fiquei sumida um pouco, né? Fiquei aí sem postar vídeo ultimamente porque aconteceu muita coisa nessa semana. Eu fiquei muito ocupada e não tive tempo mesmo, realmente, de gravar. E eu até peço desculpas pra quem ficou preocupado, tá? Porque realmente não aconteceu assim nada de grave, apesar de não ter acontecido coisas boas. Mas eu vou te contar o que aconteceu. Foi que, como eu já expliquei, aqui no Japão as aulas começam em abril. Então, esse mês e o mês de março, que é o mês anterior, é muito ocupado pra gente, porque tem muitos preparativos, tem os uniformes, tem os materiais escolares também que chegam pra gente, e a gente tem que nomear, tem que arrumar tudo bonitinho. Então eu fiquei muito ocupada mesmo nessa semana passada também. E eu fui lá no prezinho do Haruki, porque eles chamaram para entregar o material escolar, porque eles entregam pra gente o material escolar, tudo que eles vão precisar. Os alunos, eles levam todos o mesmo material, tudo igualzinho, tá? Não tem esse negócio de deixar pro pai comprar, porque senão cada pai vai comprar de um jeitinho
Então vai ficar meio que diferente um do outro. Então assim, a escola mesmo que providencia o material escolar, isso do prezinho, tá? Do ensino fundamental, do ensino médio é diferente. Do prezinho, eles providenciam, então a gente vai lá buscar e a gente paga, né? Claro. E eu encomendei todo o material escolar pra ele, depois eu te mostro. É que hoje não vai dar tempo de eu te mostrar, mas eu te mostro no próximo vídeo. E eu vou ter que colocar nome, porque a gente tem que colocar nome em cada canetinha, em cada lápis, em cada tampinha de caneta. Então, assim, dá bastante trabalho. Aí, quando eu fui buscar o material do Haruki no prezinho, você não sabe, a diretora do prezinho, ela me chama pra conversar. Eu acho assim, que se você tiver que conversar com uma pessoa, você tem que meio que programar antes, né? Pra ver se a pessoa tem tempo, porque pra conversar você vai meio que roubar o tempo da pessoa. E como eu tava com a agenda muito lotada, eu preferia que ela tivesse me comunicado antes, mas tudo bem. Aí ela falou que queria conversar comigo a respeito do ônibus escolar. Porque aqui no Japão, as crianças vão pro prezinho de ônibus escolar. Quando elas vão pro ensino fundamental, não, elas vão sozinhas pra escola. Mas do prezinho é de ônibus escolar. E ela queria conversar comigo sobre isso. Peraí que a gente já tá chegando, a gente vai entrar aqui no shopping pra brincar com o Haruki, aí eu termino de contar lá dentro, peraí. Tinha um shopping aqui, a gente entrou e geralmente nos shoppings tem esses escorregadores, lugarzinho para as crianças brincarem. Então o Haruki, ele tá aqui escorregando a busanfinha dele. Então, como eu tava falando, a diretora, ela me chamou para conversar sobre o ônibus e ela falou o seguinte. Ela falou assim, então, como você contou pra gente que o Haruki, ele é hiperativo, ele gosta muito de ficar correndo e ele não para quieto, a gente andou pensando e a gente achou melhor que cancele o ônibus e você mesma venha trazer e venha buscar ele na escolinha para segurança dele. Acredita? Eu falei, como assim? Aí ela falou, então, é que como você sabe, o ônibus escolar, ele tem muitas crianças e no primeiro ano as crianças geralmente choram, né? E só tem uma professora lá dentro do ônibus para olhar elas. E se o Haruki, ele não ficar sentadinho, vai ficar muito trabalhoso para essa professora. Peraí, eu vim aqui no banheiro fazer xixi, tá? Agora que eu terminei de fazer meu xixi, eu vou pegar o Haruki pra trocar ele também, enquanto eu vou te contando aqui. Então, assim, resumindo, eles não disseram isso, mas o que deu a entender é que eles querem que eu cancele o ônibus do Haruki e que a responsabilidade de levar ele e de buscar ele todos os dias fique pra mim. Por quê? Porque no primeiro ano as crianças geralmente choram, fazem birra porque não querem ir para a escola, então eles têm que dar preferência para essas crianças, né? E o autista, a criança que é autista é só ligar para os pais e deixar a responsabilidade para os pais, porque fazendo isso é um trabalho a menos que eles vão ter. Só que assim, eu sinceramente, eu acho até mais difícil você lidar com uma criança que tá chorando, berrando dentro de um ônibus, do que uma criança que simplesmente levanta do seu assento, sendo que você pode simplesmente sentá-la de novo. Então agora deixa eu trocar aqui a fraldinha do Haruki, que já tá pesada. Ah, que bonitinho, ó, ele mesmo tá querendo colocar o cinto. Pera aí, neném, deixa eu tirar seu sapatinho e colocar o cinto pra trocar sua fraldinha. Deixa eu trocar aqui, senta aqui bonitinho. Vamos colocar o cinto. Pronto, então agora que eu já troquei a sua fraldinha, você finalmente vai poder se movimentar. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar para mostrar aqui esse espaço, tá vendo? Ó? Esse espaço aqui é um espaço de amamentação. É um lugar que as mamães entram para poder amamentar à vontade. Tá vendo? Tem várias portinhas aqui, ó. Daí a gente senta aqui na cadeirinha e dá mamar pro neném, porque a gente sabe que o momento de amamentação é um momento muito íntimo, né? A gente precisa de privacidade
E não é legal ficar fazendo isso em público. Assim a gente preserva, vamos dizer, a nossa intimidade. A gente entra aqui e dá mamar. Nesse espaço aqui de amamentação, nem os pais podem entrar, é só as mães. Tá escrito aqui nas portas que os homens, eles têm que ficar pra fora. Que é um momento íntimo da mulher, né? Então, assim, até o pai, ele tem que respeitar. Apesar que, né, acho que, não sei se existe, mas acho que não existe pai que nunca tenha visto o peito da mãe, mas tudo bem. Enfim, agora eu vou ter que procurar o papai, que ele está por aqui. Eu não sei o que acontece com aquele homem, ele some do nada. Ele parece até o mestre dos magos. Do nada ele tá do meu lado, do lado ele evapora, aquele homem. Eu não sei onde que ele vai parar. E ele é muito imprevisível, porque eu não sei aonde que ele vai. Às vezes eu penso que ele gosta de uma coisa, mas na verdade ele tá vendo outra. Ah, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui pra entrar na loja de brinquedos que o Haruki, ele adora. Ele adora quando eu entro aqui na loja de brinquedos, que ele gosta de ficar olhando as novidades. Ah, quem que não gosta de loja de brinquedos, né? Vamos falar a verdade. Realmente, aquele homem evaporou. Ah, mas eu vou deixar ele evaporado mesmo, porque eu não estou com tempo de procurar ele. O meu foco agora é o Haruki. O Haruki, ele adora quando a gente vai em loja de brinquedos, porque ele gosta de ficar fuçando. O que ele mais gosta é ficar vendo o Velotrol. Um menininho pra gostar de um Velotrol, nunca vi. Quando a gente entra na loja de brinquedos, ele já abre um sorriso de orelha a orelha. Ele já tá aqui. Ah, mas com o que eu vou brincar? Tem vários brinquedos aqui à mostra também, né? Para as crianças brincarem, tem lugar de recreação. Não sei se existe, né? Mas eu acho que é difícil uma criança não gostar de loja de brinquedos. Olha que fofo, o cachorrinho latindo pra mim. Você tá com algum problema, filho? Muito fofo, né? Ele latindo e abanando o rabinho. Ah, então. Aí como eu tava falando lá da treta do ônibus, foi o seguinte. Quando a diretora me chamou na escola pra pedir pra eu cancelar o ônibus do Haruki, que ele poderia dar muito trabalho, eu virei pra ela e falei assim, não senhora. Eu tô rindo aqui, mas é claro que naquela hora eu não ri na cara dela, né? Apesar que ela merecia umas risadas na cara, porque, né? É uma piada isso que ela falou, né? Eu falei assim pra ela, né? Eu falei, olha, o meu filho, ele nem andou nenhuma vez no ônibus. Se ele estivesse andando no ônibus e você me falasse assim, olha, o Haruki, ele tem andado no ônibus e ele tem dado muito trabalho, ele não tem ficado quieto, ele tem se levantado, ele tem, assim, tentado fugir pela porta do ônibus e a gente considerou que isso é muito perigoso, então a gente queria saber se é possível você fazer o transporte dele de ida e volta, porque a gente tá pensando muito na segurança dele e tal. Olha, se elas me falassem assim, tudo bem. Ótimo, sabe? Até porque eu acho também que a segurança sempre vem em primeiro lugar. E se eles tentaram de tudo e viu que não estava dando certo, que mesmo assim ele não estava conseguindo se controlar dentro do ônibus, eu acho assim que não tem problema nenhum elas virem me consultar para ver se é possível fazer o transporte dele. Só que assim, nesse caso é diferente, porque ele nunca andou no ônibus, sabe? As aulas nem começaram ainda. Antes mesmo de começar um teste, você simplesmente fala, olha, é o seguinte, o seu filho ele não vai conseguir passar, então assim, nem tenta. Então eu achei um absurdo isso, né? Porque ele ainda não foi pelo ônibus, não andou de ônibus nenhuma vez ainda, para elas falarem que ele não vai conseguir, que vai dar muito trabalho. Então eu falei assim, olha, isso não tá certo, tá? Eu falei para elas do mesmo jeitinho que eu tô falando para você agora, que se acontecesse isso, deles tentarem levar ele e ele não conseguir se concentrar e ele ficar pulando, ficar fazendo algazarra dentro do ônibus e por motivo de segurança tal, não dá certo, vamos cancelar o ônibus, tudo bem, eu entendo.
mas ele nem andou no ônibus nenhuma vez. Então eu falei isso pra elas, eu falei, olha, não dá, ele não andou no ônibus nenhuma vez. Então a gente vai fazer o seguinte, eu não vou cancelar o ônibus, ele vai de transporte e a gente vai ver no que vai dar. Você não pode reprovar um aluno sem dar o teste para ele fazer, então a gente precisa fazer esse teste. Então ele vai de ônibus, aí a gente vai ver como que anda as coisas e depois de várias vezes, se mesmo assim vocês acharem que não é possível ele andar dentro do ônibus e mesmo assim quiserem me consultar, aí, olha, fiquem à vontade. Mas eu quero primeiro a gente fazer o teste. Elas, então tá bom, então a gente vai fazer assim. E eu falei assim, eu também quero deixar uma coisa bem clara também. O teste não é, por exemplo, 1 dia, 2 dias. Por exemplo, andou uma vez, não, esse menino aqui, ele não sentou no ônibus, então assim, vamos pedir pra mãe dele levar ele agora. Não é assim. O teste que eu tô querendo dizer é que são várias vezes, tá? Vai a primeira semana, vai a segunda semana, se mesmo assim não der certo, aí sim vocês vêm me consultar. Agora não pode, por exemplo, ele entrar no primeiro dia vocês já falaram assim, então ele andou no ônibus e não vai dar certo. Vamos pedir pra você vir trazer ele e vir buscar ele. Aí elas, não, tudo bem, a gente entende, a gente vai fazer esse teste, a gente vai ver como que fica na primeira semana, na segunda semana, aí qualquer coisa a gente entra em contato. Eu falei, então tá bom, se for assim, então a gente tem um acordo. Aí além disso também, eles ficaram me chamando na escola várias vezes, para ficarem me fazendo umas perguntas, assim, que nem precisavam serem feitas, porque, assim, elas meio que ficaram assustadas por causa do laudo dele, né, porque é um laudo de autista, né. Só que, assim, se a gente parar pra pensar, nem toda criança que é autista, às vezes tem um laudo, né, você percebe isso pelo jeitinho da criança. Às vezes uma criança, ela tem o laudo de autista, mas ela pode até se comportar melhor do que uma outra criança. Então, eu acho que isso também depende muito da personalidade. Eu tô andando aqui atrás do Haruki o tempo todo, mas eu tô um pouco tranquila também porque eu já avistei o papai. Ele tá aqui na loja. Ele tá olhando o Haruki de longe. Porque assim, às vezes a gente faz isso, sabe? Às vezes um fica pertinho, como se fosse assim um guarda-costas, e o outro fica assim mais de longe, para caso, vamos dizer, o guarda-costas não dê conta, por exemplo. Que às vezes do nada ele começa a correr, né? Então assim, a gente nunca fica, por exemplo, os dois longe ou os dois muito perto. Fica geralmente um perto e um mais longe. Eu tô falando isso porque, como dá pra ver, o Haruki, ele tá sem a mochilinha dele hoje. A mochilinha que ele usa tem uma cordinha que eu fico segurando para caso ele ele corra e suma do mapa. Então tem uma cordinha que eu fico segurando. Aí pode ser que alguém perceba que ele não esteja com a cordinha e tá falando, mas o Haruki, ele tá sem cordinha hoje, você tá aí tranquila? Então, só pra avisar que o papai, ele tá aqui também. Ele tá vigiando de longe. É o guarda-costas número 2 hoje. A bola, eu dei uma bolinha aqui pra ele porque ele ama bola. Então, aí depois dessa dor de cabeça toda com o prezinho do Haruki, eu ainda fiquei muito ocupada porque eu tô fazendo uns trâmites pra tentar tirar a carteirinha de autista pro Haruki. E dá trabalho, você tem que ficar indo em vários lugares e também tem que fazer entrevista para poder tirar. E ele também faz consultas com a médica especializada em autismo. E na última consulta que ele fez, a médica, ela não é obrigatório, claro, mas ela me indicou um remedinho para ajudar o Haruki a diminuir, vamos dizer assim, essa... Como que fala? Eu esqueci o nome da palavra. Como que fala? Agora eu esqueci. Fogo. Vamos lá. Fogo no twin. Para diminuir o fogo do twin nas crianças. Sabe? Aquela criança que ela é muito agitada, que tem hiperatividade, que é o caso do Haruki. Então, para ajudar ele a, vamos dizer, ficar menos fogueta, ela me indicou um remedinho. No caso de adultos, são meio que antidepressivos. Mas no caso das crianças, principalmente quando são crianças pequenas, não chega a ser, vamos dizer, um remédio forte. Chega a ser, vamos dizer, praticamente um suplemento.
porque eu fiquei um pouco preocupada, né? Eu falei assim, então é que eu não sou muito a favor de medicamentos, de dar remédio para criança se acalmar e tudo mais. Ela falou assim, não, você pode ficar tranquila, porque esse medicamento, ele pode ser tomado até por bebês. Então você não precisa se preocupar com contraindicação ou com efeitos colaterais, porque geralmente, não todas, mas muitas mães de crianças autistas fazem o uso desse medicamento para acalmar um pouco eles, principalmente à noite, antes de dormir, que é o momento que eles começam a pular repetidamente em cima das coisas, em cima da cama, e começa a ficar correndo, a gritar. Então, assim, para dar um pouquinho, assim, uma acalmada na criança, esse medicamento é uma boa opção. Então, como ela falou isso, eu falei assim, eu acho que eu vou testar, porque não custa nada a gente testar. Se é uma coisa segura, por que não? Então, a gente marcou outra consulta e ele teve que ir lá fazer essa consulta. Ela medicou um remedinho pra ele, aí eu fui lá, peguei o remedinho e, bom, eu vou começar a dar pra ele. Então, por causa de todas essas coisas, eu não consegui postar vídeos essas semanas e eu sei que algumas pessoas ficaram preocupadas. Eu, inclusive, até mandei um recado através da comunidade que estava tudo bem, que não precisava se preocupar, que eu só estava tendo uns probleminhas e que eu contaria logo em seguida. Então, esses são os problemas. E tirando esses problemas do Haruki, agora vamos virar a página, porque eu também tenho outro filho. E a gente sabe que quanto mais filhos a gente tem, mais problemas a gente também vai ter. E o Tatsuki, ele também tá enfrentando um probleminha aí, tá? Que é muito delicado. Ele me pediu pra sair pra brincar. Ele falou, mãe, eu posso ir brincar no parque com os meus amigos? Eu falei, pode, filho. Aí ele pegou a bola dele e ele foi. E como sempre eu falo, filho, você sabe que tem hora pra chegar em casa, tá? 5 horas em ponto eu quero você aqui, porque aqui no Japão as crianças 5 horas em ponto elas têm que estar em casa. O horário de criança brincar na rua é até, vamos dizer, às 4h59. 5 horas, toca o sino e todas as crianças voltam para casa. Aí, quando é verão, muda o horário, porque escurece mais tarde, né, como a gente sabe. No verão, as crianças podem brincar na rua até às 6 horas da tarde. Então, assim, das 6 horas o sino toca, as crianças voltam para casa. Depois das 6 horas não tem mais nenhuma criança na rua. E tá. Aí o Tatsuki, ele foi brincar. Quando deu 5 horas, ele sempre volta. Por exemplo, 4h55 ele já tá ali na porta de casa. Porque eu falo pra ele, não espere o sino tocar. Volta antes do sino tocar, porque eu fico preocupada. Aí tá. Deu 5 horas, ele não veio. Deu 5h05, ele não veio. Eu já fiquei desesperada, né? Aí tá. E que ele me volta 5h07, mais ou menos. Aí ele me volta chorando, tá? Super bravo, super alterado. Falando que ele tinha brigado. Que era por isso que ele tinha se atrasado. Porque ele tava brincando no parque com os amigos. Aí veio o menino e pegou a bola dele, não queria devolver a bola dele. E ele falou que tinha que voltar pra casa, porque senão eu ia brigar com ele, que ele tinha o horário certo pra chegar em casa, e o menino não queria devolver a bola, então eles começaram a brigar, tudo mais. Enfim, ele se atrasou, então por isso ele ficou com raiva do menino, e xingou o menino, não sei o quê. E, bom, ele chegou em casa machucado. É que hoje não é esse assunto do vídeo, tá? Então, assim, no próximo vídeo eu conto detalhadamente. Mas, enfim, eu só vou dar um spoiler aqui bem rapidinho. Ele chegou em casa machucado. Ele chegou roxo em casa. Então, quando eu vi isso, pronto. A minha mente saiu daquela casca de mãe boazinha e virou pro estado de fera. Porque imagina, seu filho sai pra brincar e depois volta todo roxo pra casa, aí não dá, né? Enfim, eu fui na polícia, fiz até BO. Tirei foto dos machucados, porque isso daí, pra mim, é inadmissível. Eu passo todos os dias, o tempo todo, dizendo pro meu filho, ensinando pra ele que a gente nunca deve agredir os outros, que a gente não deve levantar a mão, que quem bate perde a razão. Aí ele chega pra casa
todo detonado? Isso daí não pode acontecer. Eu ensino meu filho que a gente não deve pagar com a mesma moeda, que a gente não deve agredir os outros, que nós somos seres humanos, nós não somos animais, a gente resolve as coisas na conversa. Então eu ensino pra ele que a violência não tá certo. Mas aí vem uma criança que não recebeu a mesma educação e vai e bate nele. Isso não vai ficar assim, porque eu faço o meu papel, que é ensinar o correto, e o correto é não bater. Mas só que assim, se batem no meu filho, aí a coisa vai ficar feia, porque daí eu vou atrás dos meus direitos. E olha que nostalgia, essa lousinha. Lembra que a gente escreve, rabisca, faz uns desenhos feios aqui e depois apaga? O bom é que quando a gente vem em uma loja de brinquedos, a gente acaba recordando, né? A gente olha o brinquedo e fala, nossa, eu brinquei com isso. Olha para outro e fala, nossa, isso aqui ainda existe. Tem muito disso. Olha esse skate aqui, que louco. E pensar que na minha época a gente andava de carrinho de rolemã. Então agora que a gente já se aventurou na loja de brinquedos, o Haruki também já brincou bastante no escorregador. A gente só vai dar mais uma voltinha aqui fora e pegar o trem e ir embora pra casa de novo. Antes que me pergunte, o Tatsuki ele não tá com a gente, viemos só nós três, porque a gente veio trazer o Haruki pra andar de trem pela primeira vez. E o Tatsuki, ele tá na escola. A gente veio num horário que ele estivesse na escola, porque a gente pensou que fosse ser mais tranquilo sem ele. Porque como é a primeira vez do Haruki, a gente não sabia como que ele ia reagir. Se ele ia chorar, se ele ia querer ficar correndo. Então, assim, bom, antes segurar um do que segurar dois, né? Porque o Tatsuki também, ele é levado, né? Então a gente falou assim, ó, vamos esperar o Tatsuki ele ir pra escola, aí vamos só nós três andar de trem. E outra, o Tatsuki ele nem vai sentir falta, porque ele já tá careca de andar de trem. Mas o Haruki é a primeira vez dele. Mas ele se saiu bem. Você viu que ele não gritou, ele não correu, ele não ficou tentando se jogar pra fora do trem. Então, correu tudo bem, até melhor do que eu imaginava. Porque a gente sabe que às vezes a criança ela entra em pânico dentro de um transporte que ela nunca andou. E eu fiquei um pouco preocupada. Mas, nossa, deu tudo certo. Agora vamos ver na volta se ele vai se comportar direitinho também. Espero. Esse brinquedo é perfeito pro Haruki, porque ele adora pular. Incrível, né? Como que pode criança ter tanta energia? O papai tá fazendo ronda lá no fundo, vigiando ele só de longe. O Haruki, ele se descabelou de brincar ali no pula-pula. Aí deu nas ideias dele que ele quis vir aqui, brincar no escorregador. Eu falei, tá bom. Ele não pode ver um escorregador. Olha lá, ó. A gente tá aqui num parque. É um parquinho público que tem aqui no meio da rua. Os escorregadores, os brinquedinhos que tem nos parques públicos aqui do Japão, eles são bem fofos, sabe? Tem tudo enfeitinho de florzinha, de cogumelinho. É tudo muito bonitinho, tudo bem cuidado, limpinho. O que é ótimo, porque até para pessoas que não têm condições de frequentar parques pagos, podem frequentar à vontade. E o nosso trem chegou, agora a gente vai entrar. A carinha de felicidade dele. Como o trem tá vazio agora nesse horário, a gente conseguiu sentar. Ele tá adorando. Só pela carinha dele dá pra perceber, né? Então, essa foi a primeira vez que o Haruki andou de trem toda a vida dele. Espero que você tenha gostado.
porque eu gostei de compartilhar isso com você. Então eu vou encerrando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado de ter passado um tempinho comigo e vivenciado essa experiência nova e conhecido um pouquinho mais do Japão. E nos vemos no próximo vlog. O Haruki tá aqui, até cambeteando de gostosura de andar no trem, coitado. Não sei porquê, mas andar de trem dá um soninho, né? E nos vemos no próximo vlog. Até mais! Make it